Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu vou fazer uma confissão, vou começar dessa forma. A confissão eu tenho a enorme capacidade de transformar coisas extraordinárias em coisas comuns. Quando nós nos mudamos para Chapecó, eu perdi a conta de quantos stories de pôr do sol a gente fez. Quando você se muda para Chapecó, talvez você tenha feito a mesma coisa. Porque o pôr do sol aqui é lindo, né? E a gente que vem do litoral, deixa eu dizer para você, mas não é tão bonito assim, não. No litoral, assim, o pôr do sol não é tão lindo. O nascer do sol é bonito, mas dá muito trabalho para ver, né? Então, enfim, o pôr do sol ele é muito mais legal. E o pôr do sol ainda é lindo. E quando a gente se mudou para cá, um apartamento que a maioria de vocês conhece, a gente mora, para quem não sabe, no 9º andar, na verdade é o 11º, que tem 2 andares comerciais. E a gente, nossa sala está virada justamente para o oeste. E cara, assim, volta e meia, final do dia, o céu está uma pintura, sabe? Aquele degradê lindo, alaranjado. E eu lembro que quando a gente se mudou para cá, a cada pouco era uma foto do pôr do sol. A cada pouco era um story de pôr do sol. E eu não lembro a última vez que eu parei para olhar o pôr do sol. Por quê? Porque a gente se acostuma com aquilo que é bom e belo. Já pararam para perceber isso? Aí esses dias era jogo da Copa do Mundo, aquele terrível jogo contra a Noruega, que a gente conhece bem. Meus pais estavam aqui, jogo rolando e tal. De repente minha mãe parou e disse: uau, que pôr do sol. E aí que eu fui olhar, e estava muito mais bonito que o jogo, né? 10 vezes mais bonito que o jogo. E aí, quando alguém vem de fora e de novo nos aponta, de repente, a gente volta a reparar na beleza que está lá todo dia, mas justamente por estar lá todo dia, a gente acaba se acostumando com ela. Já aconteceu a mesma coisa com você? Já aconteceu? Vamos lá, não só pôr do sol. Se a gente vai pensar, por exemplo, obrigado. Se a gente vai pensar, por exemplo, no casamento, quando a gente está lá namorando, a gente sonha tanto em ter alguém, né? E aí a gente encontra, e aí de repente vem às vezes todo o momento do casamento que é tão preparado. Cara, passa alguns anos, a gente está convivendo com a nossa esposa, o nosso marido, e se a gente não cuidar, aquilo que era tão especial se tornou o quê? Comum. Os filhos, né? A gente curte muito, né? A gente tem, esses dias atrás, tive o chá de bebê ali do Samuel, a gente vai curtindo a gravidez junto com os nossos amigos que estão aqui, é tão legal ver isso. A gente também vai lembrando de como é que foi a nossa e tal, né? Dos primeiros ultrassons, do coração batendo pela primeira vez, era algo tão especial, tão extraordinário. Hoje, a gente vai se acostumando com os filhos. E quando a gente vê, eles estão lá no nosso redor, e a gente nem para simplesmente olhar. O que é especial, se a gente não cuida, se torna comum. Aquilo que é presente se torna paisagem. Paisagem é aquilo que está atrás, a gente nem repara mais. Você já sentiu isso? Sim ou não? Já? Agora eu tenho uma pergunta para você. O mesmo pode acontecer com Deus? Existe algo mais especial do que Deus? Não existe. Não tem nada para competir. Mas pode acontecer com o passar do tempo, que a gente começa uma caminhada com Deus, e a gente está deslumbrado com isso, a gente fica feliz com isso, que a gente de repente, fica muito empolgado com as coisas que a gente vai descobrindo de Deus, as coisas que a gente vai sentindo com Deus, e aí com o tempo, a gente vai se acostumando, com o tempo a gente não vai mais valorizando, com o tempo isso vai se tornando algo que vai ficando de lado. Pode acontecer? Pode. E não só é algo que a gente consegue perceber na prática, mas a própria Bíblia, ela aborda esse tema. Por exemplo, Apocalipse capítulo 2, versículo 4, Jesus, pós-ressurreição, ele mandou uma mensagem para uma igreja, e a igreja estava tudo certo, eles estavam se reunindo, estava tudo muito bom, mas Jesus falou o seguinte: no entanto, contra vocês eu tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Era uma igreja que estava dando tudo certo,
Mas com o passar do tempo, o amor que eles tinham por Deus, o amor que eles tinham de buscar Deus, de estar junto, de aprender coisas novas, de estudar as Escrituras, de orar, de sentir esse Deus perto, foi se apagando. E Jesus manda uma mensagem para eles, de fato, no livro de Apocalipse, dizendo: porque vocês perderam muito. Senhor, mas a gente continua indo na igreja, a gente continua fazendo as coisas, mas vocês perderam o amor por mim, o amor esfriou, vocês perderam tudo. Para e reflete. Jesus, agora no seu ministério, anos antes dessa passagem, quando ele estava caminhando aqui com os seus discípulos, ele usa uma parábola, a parábola do semeador, onde ele compara o nosso coração, a nossa forma de lidar com Deus, com solos. E ele diz assim: como um semeador vai colocando a sua semente em diferentes solos, assim as pessoas vão reagindo de forma diferente à palavra de Deus, ou à sua vida com Deus. E aí ele faz uma comparação, diz: tem uma semente que, por exemplo, pode cair em solo rochoso. Como o solo é rochoso, ela não cria raiz. E aí ele diz: quando vem o sol, ela rapidamente seca. E aí os discípulos perguntaram: não entendemos a metáfora. E Jesus fala: essas são as pessoas que começam uma vida com Deus, e a coisa floresce, dá certo, e elas começam a vibrar por ter Deus mais perto da sua vida, e começam a descobrir coisas diferentes, começam a ver como isso faz diferença na sua vida, na sua família, no seu trabalho, em tudo. Mas começam a vir algumas dificuldades, o tempo começa a ficar mais apertado, surgem algumas situações da vida, e essas pessoas, Jesus fala: não eu, e essas pessoas vão deixando o Senhor de lado, porque não criaram raízes. Então sim, o nosso relacionamento com Deus pode esfriar. Aliás, talvez uma das coisas que você pode gravar dessa série, qualquer relação, qualquer relacionamento, pode ser de marido e esposa, pode ser de amigos, pode ser de filhos, pode esfriar se a gente não cultivar. E o relacionamento com Deus não é diferente. Se nós não cultivarmos, se cria uma distância. E essa distância não vai se resolver sozinha. E o que a gente vai ver hoje e no próximo domingo é como nos afastamos de Deus e como é possível recomeçar. Como nós nos afastamos de Deus, como é possível recomeçar. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, deixa eu dar uma dica já aproveitando. O que nós vamos ver hoje, você não vai aplicar só no relacionamento com Deus, você vai aplicar em todos os outros relacionamentos, porque a ideia vai ser basicamente a mesma. Mas vamos lá então, a gente vai ler um livro de Ageu. Eu já vou falando, se alguém quiser procurando, já vai procurando, porque achar Ageu não é fácil, tá bom? Ageu, só para você entender um pouquinho do contexto. O povo de Deus, um povo que no Antigo Testamento, antes de Jesus, se propôs a viver com Deus de verdade, foi chamado para viver com Deus. Eles tiveram um período onde eles perderam uma guerra e ficaram 70 anos exilados numa pátria estranha chamada Babilônia, até eles serem libertos. Depois de 70 anos, eles estão retornando para o seu país e reconstruindo. Note, o país foi alvo de uma guerra, então estava tudo em escombros, ruínas. Eles tinham que reconstruir. Aqueles que participaram do estudo bíblico de Neemias vão saber como é que foi esse processo. Então, nesse contexto, encontramos um profeta chamado Ageu. Nós vamos ver o capítulo 1, a partir do versículo 2. Vale a pena você ler o livro inteiro em casa, é um livro curtinho, para você pegar todo ele, tá? Já fica como tema. Vamos lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. O que está acontecendo? Eles estão voltando, estão reconstruindo, e eles não estão reconstruindo o templo. Mas por que não? Porque a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muita coisa, a gente tem uma economia para fazer girar, a gente tem que reconstruir as nossas casas, a gente tem que reconstruir as nossas cidades, ainda não chegou a hora do templo ser reconstruído. E aí o Ageu continua, né? Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? E aqui vem uma parte importantíssima, se você quer estudar os profetas.
A questão não era a construção. Achei até interessante porque fala de uma construção de templo, né? Momento que a gente está vivendo também bem parecido, mas não é sobre isso. A questão não é a construção da igreja. A questão é, a construção da igreja era um sinal do que estava acontecendo no coração deles. Esse é o ponto. O ponto de Ageu é que o exterior revela o que está no interior. Não só Ageu, é uma característica dos profetas menores, Zacarias, Malaquias, Oséias, mostrar isso. O exterior mostra o que está dentro. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Já teve casos na minha vida onde eu tive que aconselhar um casal, onde para um cônjuge, por exemplo a esposa, o casamento estava numa grande crise, e para outro cônjuge, por exemplo o marido, estava tudo bem. Você imagina a situação, porque quando os dois entendem que estão numa crise, você já está um passo na frente, né? Porque você já sabe que existe um problema. Mas às vezes a gente tem que dar um passo para trás no aconselhamento e conscientizar uma das partes que existe um problema, porque às vezes um está consciente do problema e o outro não, está tudo tranquilo. E aí você imagina, você está com essa pessoa e o que acontece? Você vai conversar com ela, como eu já fiz, e você vai dizer, você está percebendo que seu casamento está numa crise? Não, mas está tudo bem, eu amo minha esposa, o meu marido, ela me ama, ele me ama, acho que está tudo certo. O que a gente faz numa situação dessa? Para ajudar a pessoa a se conscientizar? A gente começa a perguntar das coisas exteriores, porque o exterior é reflexo do interior. A gente começa a perguntar, tudo bem, está tudo bem? Me diga uma coisa, quando foi a última vez que vocês tiveram uma conversa de qualidade, onde vocês compartilharam sonhos e medos? Ah, não lembro. Quanto tempo vocês estão tirando por dia juntos, para conversar sobre a vida, sobre o coração, sobre vocês? Ah, nada. Você está percebendo que as coisas não estão bem? Por quê? O exterior é reflexo do interior. E quando a gente ia avaliar o interior é difícil. É difícil a gente avaliar como é que está o nosso coração, como é que está uma relação, porque é muito subjetivo, compreende? Concorda comigo? É muito subjetivo. Mas para avaliar, a gente começa a olhar o exterior. E é isso que Ageu e os outros profetas menores eles fazem. Vocês estão longe de Deus? Não, nós longe de Deus? Nunca, nosso relacionamento com Deus está ótimo. Ah, é? Como é que está a igreja? Está em ruínas? E a casa de vocês? Está boa? Você percebe? Como vocês estão deixando Deus de lado? Esse é o ponto dele. O exterior revela o interior. E não é só Ageu que trabalha nesse ponto, os outros também. E aí é interessante que o esfriamento do coração, de acordo com Ageu, e esse talvez seja o ponto principal, sente aqui tua atenção. O esfriamento de um relacionamento com Deus começa com a frase, de acordo com o versículo Deus, ainda não chegou a hora. Ainda não. Ou seja, o esfriamento nesse contexto, e esse é um ponto bem importante, não acontece quando Deus é rejeitado, acontece quando Deus deixa de ser uma prioridade. Gente, isso aqui é importantíssimo. Volta aqui, porque isso aqui precisa ser lembrado. O esfriamento no nosso relacionamento com Deus não acontece quando a gente rejeita Deus, acontece muito antes, quando Deus deixa de ser uma prioridade. Por exemplo, pega um casal que se divorciou. O divórcio começou no dia que eles assinaram o papel do divórcio? Não. Começou quando? Muito antes. E se você for ver quando que começou, sabe quando? Quando o cônjuge desceu em escala de prioridade. Como é que acontece a nossa quebra com o relacionamento com Deus? Não acontece quando a gente rejeita Deus, o esfriamento já acontece muito antes, quando Deus desce na nossa escala de prioridade. Deus talvez era tudo, a gente parava, a gente tinha tempo, a gente tirava o tempo para estar com Deus, para ter um momento de culto, para ter um momento de ler a Bíblia, para ter um momento de estudo, para ter um momento de orar, para ter um momento de jejuar. A gente tinha uma vida ocupada? Tinha. Mas a gente tirava esse tempo, mas a partir do momento em que Deus desce na nossa escala de prioridade, esse é o momento em que o esfriamento começa a se formar.
Então, se a gente fosse atualizar essa frase do Ageu, ainda não chegou a hora, é mais ou menos hoje quando a gente diz assim, quando sobrar tempo, eu vou orar. Quando sobrar tempo, eu vou orar. E aí, às vezes, a gente vai orar quando? Quando a gente está lá no finalzinho do nosso dia, na cama, cansado, aquelas orações que o amém só vai vir no outro dia de manhã, sabe? Uma vez, faz agora alguns dias eu comentei com a Susan e com as crianças, que eu lembro de uma vez eu estava orando, também aconteceu no final do dia, assim, né? Estava de noite na cama orando, eu estava tão cansado que eu disse, Senhor Deus, muito obrigado pelos meus pecados. Eu confundi ali as coisas, a frase se atravessou, Senhor Deus, muito obrigado pelos meus pecados, opa, né? Eu fico imaginando Deus assim, né? Assim, opa. Vou orar quando sobrar tempo. Ou talvez, quando diminuir a correria, aí eu volto para os estudos bíblicos ou para os cultos, mas quando diminuir a correria, porque agora está muito, muito complicado. Quando as crianças crescerem, quando terminar esse projeto, não, daí sim. E Deus vai descendo. Percebe? Eu acho que o que eu preciso que a gente guarde para a nossa vida, e também é o que está no bilhetinho, para a gente não esquecer. A fé não esfria quando rejeitamos a Deus, mas quando deixamos para depois. Lembra disso? A nossa fé não esfria quando nós rejeitamos a Deus. Quando a gente diz assim, Deus, agora não quero mais. Não, não. A nossa fé esfria simplesmente quando a gente deixa Deus para depois. Não, depois eu vou. Domingo que vem. Semana que vem. Mês que vem. Ano que vem. E vai. O Ronald Rolheiser, ele vai dizer, não é que tenhamos algo contra Deus. Não é isso. Nós gostaríamos de Deus, da profundidade da vida espiritual. É que estamos habitualmente ocupados e preocupados demais para Ele. Ninguém assim diz, não quero Deus. É difícil, pode acontecer, mas é muito difícil. Mas qual é o problema que a maioria passa? A gente está ocupado demais e Deus vai ficar para depois. E o relacionamento vai esfriando. Mas aí o que vem? O versículo 5, ele começa então uma virada. O Ageu, ele não só dá o diagnóstico, ele também mostra agora o caminho de retorno. E ele vai dizer assim, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês. E o começo da cura é isso, ó, a gente vai vivendo no automático, então agora, para e reflete. Sinceramente, veja o que tem acontecido com vocês. Sem desculpas, sem outros culpados, sem você agora ficar se defendendo, é você e Deus. Seja muito sincero. O seu relacionamento com Deus hoje está como já foi em outros dias? Não houve momentos da sua vida em que você estava mais perto dele, que você sentia ele mais perto, que você estava mais dedicado, que você estava mais conectado? Começa com isso. Para e reflete. Para e pensa. Será que o meu relacionamento com Deus, olhando agora não só para o meu interior, porque todo mundo vai dizer, não, mas eu amo a Deus. Olha para o teu exterior, para o tempo que você tem dedicado a Ele. Olha para a prioridade que você tem dado a Ele. Seja muito sincero agora, é você, Deus. Esquece o George aqui na frente. Esquece quem está do teu lado. Como está o teu relacionamento com o Senhor? Como está? E aí vem o caminho de volta. Depois que a gente identifica o problema, vem o caminho de volta. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor seu Deus. Obedeceram. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha enviado, temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor. Estou com vocês, diz o Senhor, e o Senhor deu ânimo. Sabe o que é interessante? Qual é a primeira coisa que acontece? Eles obedecem. Eles, opa, pera lá, vamos mudar as nossas atitudes. E eles começam a reconstrução do templo. Começam a incluir Deus nas suas vidas. Eles mudam as atitudes. Logo depois, Deus diz, estou com vocês.
E logo depois eles reencontram ânimo. E ânimo para a vida, ânimo espiritual, essa paz que vem de Deus, volta para o coração deles. E eles começam a encarar e viver a vida de uma outra forma. Mas o que é interessante é essa ordem, e ela não é por acaso. Não é que Deus renova meu sentimento e então eu volto. Não é isso que está acontecendo. Você já imaginou que você dissesse assim, não, a hora que eu senti Deus, a hora que eu me senti tocado, a hora que eu senti de novo meu coração pulsando, a hora que eu vou por culto, vou estar arrepiado, aí eu volto. Não é isso. O que Ageu está mostrando para nós é que primeiro eles dão passos e depois o sentimento retorna. Eles dão passos, depois o sentimento retorna. É como se ele dissesse assim, vou obedecer, vou retornar, vou me dedicar, vou separar um tempo para mim orar e ler a Bíblia. Vou separar um tempo da minha semana para estar em adoração com a minha comunidade, para estudar a palavra de forma mais profunda no estudo. Eu vou dar passos, eu vou dar atitudes, eu vou fazer algumas coisas. E aí, Deus renova. Eles não esperam mudar o sentimento para mudar a atitude. Eles mudam a atitude. O sentimento vem depois. E isso vale também para relacionamentos. Dica grátis. Agora falando de relacionamentos. O relacionamento esfria, por exemplo, no casamento, ou mesmo com os filhos. Quando? Quando eles caem em ordem de prioridade, a gente não tem mais tempo juntos. Qual é o primeiro passo para a gente mudar, para a gente reaproximar um relacionamento como o casamento? Para e reflete. Faz o diagnóstico. E logo depois, o que você vai fazer? Dá passos. Se um casal for esperar o sentimento voltar para mudar as atitudes, não vão se reerguer nunca. Precisa mudar as atitudes, e é difícil fazer isso. Mas o sentimento vem depois. O sentimento não é locomotiva, é vagão. O sentimento vem depois. Então, gente, o recomeço da fé não começa quando sentimos algo a mais. Não é isso. Começa quando respondemos ao convite de Deus. E quando damos esse passo, descobrimos que Ele já estava vindo ao nosso encontro, dizendo, eu estou com vocês. Eu acho muito lindo quando a gente tem a parábola do filho pródigo e na hora que o filho pródigo está retornando, a gente percebe que o pai estava o tempo inteiro esperando. E quando ele vê o filho dando passos na direção dele, o pai corre. Esse é o nosso Deus. Se você se afastou dele, se esse relacionamento esfriou, lembra que esse Deus está te esperando. Muito. Mais do que você imagina. Sabe quando a gente fica, talvez, alguns dias longe dos nossos filhos, já dá um apertinho no coração, sabe? Você imagina quanto Deus deseja estar perto de ti. Outra coisa que você pode saber é que se você der passos em direção a esse Deus, porque Ele não vai te obrigar a retornar, Ele não vai. Mas se você der passos em direção a esse Deus, Ele vai correr a teu encontro, te abraçar e dizer bem-vindo. Você não sabe o quanto eu te esperei. Você não sabe o quanto eu aguardei esse momento. Esse é um Deus que nos ama e que nos chama para perto dele. Então deixa eu falar primeiro para você que se afastou. Dê passos. Quem sabe hoje, faça um compromisso com Deus, dizendo, Deus, eu vou voltar. Uma vez por semana eu quero estar junto com a minha comunidade. Eu quero ter um momento de oração. Eu não sei que compromisso você pode fazer com Deus, mas faça. Dê passos. E se você está andando junto com Deus, lembra muito que o esfriamento não acontece quando nós rejeitamos a Deus, mas quando nós simplesmente o deixamos para depois. Não deixe para depois. Continue deixando esse Deus ser o teu universo, o centro da tua vida, para que esse relacionamento nunca esfrie. Pelo contrário, se esquente cada vez mais. Todo esfriamento começa no depois, todo recomeço começa no hoje. O que você decide hoje? Tenho buscado a Deus com a mesma intensidade do que já buscava? Seja muito sincero.
O que minhas atitudes, o meu exterior tem revelado do meu coração, do meu interior. Meu coração está realmente conectado com Deus. Estou amando esse Deus. E queria convidar você a tomar uma decisão. A fé não esfria apenas quando rejeitamos a Deus, mas quando deixamos para depois. Faça desse Deus realmente uma prioridade nas tuas atitudes, no uso do teu tempo. Não se contente em dizer, Deus para mim é tudo. Bom que a gente diga isso, mas que as nossas atitudes mostrem isso. Vocês sabem que nos últimos meses a gente tem passado por um momento muito difícil na igreja. Vocês vão lembrar de que pouco tempo atrás isso aqui estava cheio. E muitas pessoas se afastaram nesses últimos meses. E se você se perguntar o porquê, eu conversei com cada uma delas. Cada uma tem um motivo diferente. Não é nada com a igreja, mas cada um tem um motivo com a igreja. Que no fundo, lá no fundo, é o quê? Deus ficando para depois. E eu queria muito que essa série de mensagens que se chama Recomeço fosse para a nossa igreja também um recomeço. Talvez por muitas coisas, por muitos motivos, seja lá o que for, você se distanciou. Ou se esfriou um pouquinho, que seja. Vamos viver um recomeço. Que essa série possa marcar um reencontro com Deus. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!